tempestades se formando na nossa frente, vento forte balançando o nosso barco. O sentimento é que nós vamos naufragar, que o nosso barco ele não vai aguentar. O sentimento é que ele vai se despedaçar a qualquer momento. E a gente se sente tão nada no meio desse mar. E às vezes a gente também se sente engolido por tantos problemas. E a gente fala como Satanás está investindo, né, na minha vida, querendo trazer aí a derrota. Só que eu tô falando de Deus. Oi? Deus trazendo vento forte, Deus trazendo tempestade para minha vida, como assim? Sensação de que eu tô sendo engolido pelos meus problemas? Sim. Eu apresento a você a história de um cara que desobedeceu a Deus, Jonas. Pois é, mas não julgue Jonas, porque nós também estamos muito nesse lugar da desobediência, né? Jonas, ele recebeu uma palavra do Senhor dizendo o seguinte: Jonas, vá até a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade subiu até a minha presença. E Jonas resolveu desobedecer. Mas não julgue, porque às vezes Deus chega pra gente e fala o seguinte: Cristiane, vocês, preciso que você tome posição em determinado assunto. Eu preciso que você pare com esses antigos hábitos. Eu preciso que você pare de falar mal das outras pessoas. Eu preciso que você seja diligente, persista nos seus objetivos e não deixe pela metade. Eu preciso que você seja organizada. Eu preciso que você estude a palavra. Eu preciso que você assuma o seu ministério. Eu preciso que você volte para a minha presença. Mas nós, Cristiane, resolvemos, ao invés de ir para Nínive, que era a vontade do Senhor, tomamos o rumo para Tarsis. E eu não estou falando isso porque eu acho, não, tá, gente? Em Jonas, versículo 1, Jonas, capítulo 1, versículo 4, diz assim: quando Jonas ele tomou essa rota, foi para Jope, de Jope pegou um navio para Tarsis. Está escrito lá assim: mas o Senhor lançou sobre o mar, não foi Satanás não, foi o Senhor, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava ao ponto de se despedaçar. Mas Deus faz isso? Faz. E faz mais. Faz muito mais. Não queira ver. Não seja desobediente a esse ponto. E Jonas, ele, com a desobediência dele, ele impactou negativamente pessoas que não tinham nada a ver com o direcionamento que Deus tinha dado para Jonas. Então entenda que às vezes a sua família está pagando um preço alto por causa da sua desobediência, da minha desobediência. Para refletir, né? Quando você desobedece, você envolve todo mundo. Quando você obedece, também. Quando você obedece, a bênção do Senhor recai sobre você e sobre as pessoas que estão à sua volta, comunidade, família, emprego, porque você é uma pessoa abençoada por Deus, então você traz essa bênção sobre você, mas a desobediência também
traz essas consequências, que é atingir as pessoas próximas. Aquele navio estava cheio de gente. Os tripulantes, os marinheiros, o capitão procurando todo mundo, olha, se apega aos seus deuses aí, supliquem para que ele, acabe com essa tempestade e a gente não pereça. E foram fazer ali todos os pontos, os cantinhos do navio para todo mundo clamar ali, naquele momento, pelos seus deuses. E o capitão se depara com Jonas dormindo no porão do navio e fala, como é que você está se apegando ao sono nesse momento, cara? A gente está quase morrendo e você dormindo. Aí Jonas vai lá falar, gente, isso tudo está acontecendo por causa de mim, eu desobedeci a Deus, tinha que ir lá para Nínive, tô indo para Tarsis. O ideal é vocês pegarem e me lançarem ao mar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente prefere morrer do que obedecer ao Senhor. Não, eu não quero morrer. Sério. A desobediência leva à morte. Talvez a morte espiritual. E muitas vezes a morte física. Por exemplo, os vícios. Vida promíscua. Correndo riscos. Às vezes você não sai de madrugada para pegar um ônibus lotado para ir para o seu emprego, não. Às vezes você sai na madrugada que é para ir num barzinho. Não estou aqui para julgar ninguém, não. Deus vai falar no seu coração do jeito dele. Porque eu também já fui essa pessoa que corria riscos desnecessários, colocando a minha vida em risco e a toda a minha família, porque se acontecesse alguma coisa comigo, todo mundo ia ficar triste. E a gente fica tão egoísta nesse tempo de pecado que a gente nem pensa na nossa família. Pois é. E Jonas falou assim, olha, pode me jogar no mar. Mas aqueles marinheiros, sabiamente, oraram, pediram a Deus, suplicaram ao Senhor que não recaia o sangue de um inocente sobre nós. Mas eles lançaram. E Deus, novamente, trouxe um peixe, um grande peixe que engoliu Jonas, mas não para a morte. Então pense comigo hoje. Talvez o que você esteja passando não é para a morte. Não seja para a morte. Talvez você só esteja passando esse vento, essa tempestade, nesse lugar onde você está sendo engolido, porque você precisa voltar ao primeiro direcionamento que Deus te deu, que é para viver uma vida de integridade com Ele, uma vida nos caminhos do Senhor. E você está se opondo a isso. Experimente entregar sua vida para Jesus se você ainda não entregou. E se você está no caminho do Senhor, experimente assumir suas responsabilidades no reino. Porque talvez você está passando ventos fortíssimos, porque você ainda não assumiu as suas responsabilidades, você ainda não se posicionou. E o que está faltando? Você prefere morrer espiritualmente do que se posicionar? Do que talvez adquirir novos hábitos ou deixar hábitos antigos? Deus está falando comigo e com você hoje. Precisamos tomar posição. E graças a Deus, no capítulo 2 de Jonas, ele, dentro do ventre daquele grande peixe, ele passou 3 dias e 3 noites e ele orou arrependido. E relatou ali que algas estavam sobre sua cabeça, seu pescoço, sufocando. Estava se sentindo engolido, estava sendo engolido. Ele estava ali no ventre do peixe mesmo. E por causa do arrependimento dele, Deus deu outra chance. Então, o que eu estou te convidando a fazer? Mesmo que você tenha tido uma vida de pecado, uma vida fora do caminho e da direção do Senhor, eu estou te convidando hoje para se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Permitir que o Senhor seja a base da sua vida, a direção da sua vida, a direção para a vida, para a luz, sabe? Para a cura da alma, né? E
Deus conduziu esse grande peixe até uma praia próximo a Nínive, próximo ao chamado de Jonas, ao primeiro chamado. Então, esse sofrimento, ele tem data de validade, meu amor. Basta você se render aos pés do Senhor e fazer o que o Senhor está te pedindo. Então, não importa o que você viveu. O importante é o quão determinado a deixar essas antigas práticas e viver um novo tempo com o Senhor. E eu te convido a assistir a segunda parte de Jonas, tá bom? Um beijo e até a próxima.